hoje. Nossa, estou muito honrada, viu? Obrigada, Elis. Fico muito feliz. Isso aí, gente, me sigam lá pelo Instagram, viu? Porque além de ser jornalista do CRC, eu também sou influenciadora digital. Então, eu preciso de seguidores. Depois eu mando aqui no chat para vocês me seguirem. Gabi, com você. Beleza. Bom, gente, agradecer mais uma vez, então, o espaço, né? Dizer que eu estou muito feliz com esse momento que a gente está vivendo enquanto sistema. Eu acho que essa integração, né, que o CFC está fazendo com todos os regionais está sendo muito enriquecedora. Aqui no Rio a gente está aprendendo muito e feliz também com esse projeto de oficinas de capacitação. Estou super ansiosa, quero assistir todas também. E aí eu tinha proposto para a Rafa falar sobre esse tema de saque nas redes sociais, que é um tema que eu particularmente gosto muito, principalmente por ser uma pessoa tão digital, sempre gostei muito de internet, e fiquei muito feliz também quando a nova gestão aqui do CRC do Rio de importância e peso para as redes sociais, nesse sentido de se aproximar do profissional da contabilidade, de ouvir o que ele realmente tem a dizer. Então, a gente vem aí de 7 meses de uma experiência bem enriquecedora, que a gente tem percebido no dia a dia como está mudando a percepção do profissional da contabilidade aqui do Rio com relação ao conselho. Então, essa é a minha ideia de compartilhar um pouquinho com vocês hoje, mostrar também um pouco como operacionalizar essa parte através das redes sociais, mas eu queria muito que fosse um espaço muito colaborativo, então que vocês fiquem muito confortáveis para compartilhar também como é que vocês lidam com todas essas questões em cada regional, que eu acho que quando tem troca, né, é sempre muito mais enriquecedor. E aí me avisem se tiver algum probleminha técnico de passar a tela. A gente testou antes, né, Rafa? Mas agora, ó, acho que já rolou já pulamos um. Peraí, deixa eu tentar voltar. Pronto. Bom, gente, estão começando do começo, né? Eu acho que todo mundo está bem familiarizado com essa sigla, com o saque, porque a gente escuta falar dela, né, desde a década de 90, que se fortaleceu muito aqui no Brasil, porque o comércio, né, as empresas começaram a realmente se preocupar com essa questão de você servir e atender bem o seu cliente ou o seu consumidor. Então, o saque é justamente isso, é serviço de atendimento ao consumidor, e o objetivo é estreitar esse relacionamento e também melhorar a percepção, né, da sua marca. Saiu recentemente uma pesquisa feita por uma empresa especialista nesse assunto, eu até deixei o link no slide que depois eu vou compartilhar no grupo para vocês, e aí eu fiquei um pouco surpresa, porque acho que existe uma questão um pouco geracional, né? Que eu me lembre, gente, eu nunca liguei para uma empresa, para um saque de uma empresa para tirar alguma dúvida ou mesmo para fazer alguma reclamação. A não ser banco, né? Essas coisas que você acaba usando o 0800, mas nas redes sociais eu sou rainha, né? De ir lá no Instagram da marca, de reclamar que está em atraso, que o produto não chegou. Mas mesmo hoje, o saque é feito principalmente pelas empresas, ainda pelo telefone. Mas as redes sociais cada vez mais ganham esse espaço, né? E é por isso que hoje nessa apresentação eu vou falar para vocês especificamente sobre saque nas redes sociais. Olha, o Canva agora está me boicotando um pouco. Tá, a gente tem alguns diferentes tipos de saque, então, gente, e é importante posicionar para vocês que, com relação ao saque 3.0 ou 4.0, não é nem consenso entre os principais autores, tá? Mas, assim, fazendo um pequeno resumo, o saque, que agora né, é chamado de saque 1.0, ele vem desde o momento da chegada desse serviço aqui no Brasil, por exemplo. Então, como eu falei para vocês, ele começou a chegar lá pela década de 80, nos anos 90 ganhou muita força e permanece, né, até hoje, sofrendo, obviamente, alterações e revoluções. Mas, principalmente a imagem que eu tenho, imagino que vocês também, desse primeiro momento do saque, era aquela coisa do call center, né? De você ter muita dificuldade de falar com o atendente, ficar muito tempo em espera na linha. Então, apesar de existir, sim, essa preocupação em atender o cliente, não necessariamente era um bom atendimento, né? Você tinha ainda muitas barreiras de comunicação, e é por isso que quando vem a transformação digital e a internet ganha todo esse peso nesse lugar de atender o cliente, a gente começa a falar sobre saque 2.0, que é marcado justamente por essa transformação digital e que passa a envolver não só os sites, através né, daqueles formulários de contato, aquela coisa que também era bem engessada, mas também as redes sociais, principalmente ali através dos canais diretos, né, os inboxes, mensagens diretas, que você consegue prestar um atendimento um pouco mais personalizado. E aí sim a gente começa a ter um pouco mais de foco na experiência desse consumidor e desse cliente.
E aí, hoje, a gente fala muito sobre o saque 3.0 ou saque 4.0, né? Como eu disse, não tem nenhum consenso aí entre todos os autores, mas que começa a colocar em foco as inteligências artificiais, né, os chatbots. Então, você tem essa experiência muito mais marcada por uso de softwares, por essa coisa do omnichannel. Então, você consegue falar com a marca em diversos canais, pelo site, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo WhatsApp Business. Então, você tem múltiplas opções, né, para esse seu consumidor. E aí, a gente acaba vivendo um pouco esse conflito, né, em que ao mesmo tempo que esse momento do site que a gente vive é muito marcado pela tecnologia, com chatbots e tudo, também uma busca constante por cada vez mais um atendimento humanizado. Então, a gente percebe que o consumidor hoje ele não se sente muito confortável e nem muito satisfeito se ele percebe que quem está ali do outro lado falando com ele é um chat, né? Ele realmente quer ser chamado pelo nome, quer ter o problema dele tratado de forma individual. Então, a gente fica aí nesse pequeno conflito, né? E buscando realmente um equilíbrio entre todo o uso dessa tecnologia e, ao mesmo tempo, um atendimento cada vez mais personalizado e humanizado. Bom dia. Não pode trabalhar nisso? Você vai lá? Não, só do lado mesmo. E aí, gente, quando a gente fala, a gente usa muito esse termo, né, de empoderamento do consumidor para falar sobre marketing digital, sobre comportamento do consumidor, né, nos tempos atuais. E aí eu precisava trazer um pouquinho dessa tela para a gente entender como que isso se aplica no nosso caso, né, no caso do sistema. Porque se a gente fala que vive tempos de empoderamento do consumidor, em que ele não quer só consumir, mas ele quer também opinar, fazer comparações, ter um poder de escolha, né? Ah, eu gosto desse produto, mas eu me identifico mais com essa marca, então eu vou dar preferência a ela, mesmo que ela custe um pouco mais caro e tudo mais. Então a gente fala tanto sobre poder de escolha. A verdade é que no nosso caso, né, no caso dos CR6, esse poder de escolha basicamente não existe, né? Ele é realmente obrigado a ter o registro com a gente. Ele não tem, né? Não existe essa coisa de, eu sou um profissional do Rio, mas eu gosto mais do CRC São Paulo, então eu quero fazer meu registro lá. E quando a gente começou a pensar sobre implementar, né, sobre aproximar as redes sociais do CRC do Rio com esses profissionais, a gente tinha muitas preocupações e muitas barreiras. E aí, muito pautado por alguns sensos comuns, né, que a gente vê cotidianamente, que é essa coisa do conselho não faz nada por mim, ele só está ali para cobrar anuidade e para fiscalizar. Então, a gente tinha muito pé atrás de abrir esses canais, de acabar sendo um tiro no pé, né, de vir muita crítica, da gente não conseguir lidar com isso de forma satisfatória, de uma maneira mais individualizada. A gente percebe também que muitas vezes os CRCs são vistos como instituições muito engessadas. Não sei se é também comum a todos os regionais, mas aqui no CRC do Rio, a gente percebe ali no dia a dia que às vezes tem muita dificuldade de contato por telefone. Então, acabou que esse trabalho que a gente está fazendo nas redes sociais está sendo muito importante para mudar essa percepção, né? Para o CRC do Rio deixar de ser visto como uma instituição tão engessada. E a gente tem realmente se colocado como prestativo, né, como resolutivo. Você tem um problema, a gente vai se esforçar ao máximo para tentar resolver. E eu acho que isso é o mais importante sobre o saque, né? Não é só você ter um canal aberto, mas é conseguir realmente agregar alguma coisa na vida daquele profissional através desse contato mais próximo que a gente faz pelas redes sociais. A gente não faz pelo WhatsApp, né? A gente lançou nosso WhatsApp ontem, inclusive, nosso canal do Telegram, mas a ideia não é que seja um canal de saque. Isso a gente faz só no Facebook e no Instagram. Mas aí a gente também precisa destacar alguns pontos, né, de atenção. Então, o saque ele é muito importante para mudar essa percepção, né, do profissional da contabilidade, com uma postura atenciosa e resolutiva. Mas uma coisa que a gente começou a se perguntar muito, e a gente só abriu esses canais para saque quando deu check em tudo realmente, são esses pontos que eu queria destacar. Então, assim, curto tempo de resposta, né? Na minha opinião, não tem como você se propor a receber ali uma dúvida, um elogio, uma crítica de um profissional e demorar uma semana, por exemplo, para responder. Nas redes sociais existe sim a questão do imediatismo. Então a gente sempre responde num prazo máximo de 24 horas. A não ser nos casos em que, obviamente, né, finais de semana, mas aí a gente já deixa uma mensagenzinha lá no Facebook informando que a gente vai responder
no próximo dia útil. Poder de resolução, isso é uma coisa também que a gente foi adaptando ao longo dos meses, porque no começo as nossas respostas geralmente eram só de fazer um direcionamento para o melhor canal. Então chegava um profissional com algum problema relacionado a registro, a gente indicava o caminho, né? Fale por esse telefone ou esse e-mail. E hoje, muito por conta, né, na pandemia a gente teve que mudar muito isso, porque a gente teve o desafio de não perder essa percepção de valor que a gente já vinha construindo. Então, a gente quis se posicionar muito como um aliado do profissional da contabilidade, né? Por isso que a gente fez tantos cards informativos, destrinchando mesmo as novas legislações. E no saque também a gente deu essa fortalecida no sentido de, se eu consigo mandar um WhatsApp para minha chefe do registro e entender, né? A pessoa mandou um e-mail, mas caiu no spam dele, ela já me dá o número do registro e eu disponibilizo para ele ali via redes sociais, olha como essa pessoa vai ficar satisfeita, né? Que ela não precisou entrar em contato para o outro canal. Ali mesmo no nosso chat do Facebook a gente resolveu o problema dela. Então acho que é muito importante ter esse alinhamento com a administração para que a pessoa que está responsável por cuidar, né, do saque nas redes sociais tenha esse poder resolutivo, né? Que ela consiga realmente solucionar alguns problemas e não só fique mandando mensagens padrões e automáticas direcionando aquele profissional para um outro canal, que muitas vezes vai ter uma dificuldade de atendimento, né? A outra coisa é inteligência emocional, né, gente? Porque às vezes a gente lida, né, com os profissionais e parece que tá ofendendo a Gabi, né? Tem uns que pegam um pouquinho pesado. Lá no Rio, a gente tem um caso maravilhoso de um profissional que todo dia manda pra gente. Primeiro, eu acho que ele acorda, a primeira coisa que ele faz é abrir o chat do Facebook com a gente, porque a gente tem que ser assistente pessoal dele e passar a programação de lives do dia. E aí, quando ele perde alguma, ele reclama com a gente. Ele fala, tá vendo? Hoje tinha live 11 horas e eu não fiquei sabendo. E a gente fica, né? Então, ter essa inteligência emocional para não levar aquilo pro pessoal, né? Para entender que nunca pode existir uma resposta grosseira, né? A Gabi nunca pode estar num dia ruim ao ponto de eu falar de forma atravessada com um profissional da contabilidade. Estabelecer também alguns padrões de qualidade, né? Não tem como duas pessoas que fazem saque entrarem em contradição. Eu dar uma informação e depois a outra pessoa dá outra. Precisa estar muito bem alinhado também. E aí também tem tudo a ver com a linguagem da marca, né? Como que o CRC vai se posicionar nas redes sociais, como que ele vai falar, qual vai ser o meu tom. Eu vou permanecer com um tom um pouco mais distante, ou no Instagram, por exemplo, eu tenho mais liberdade de ter um tom um pouco mais próximo, né? Tudo isso precisa ser decidido. E também nunca deixar de lado essa questão da humanização. Eu, particularmente, não sou muito favorável a essa coisa de usar respostas automáticas sempre, né? Tem algumas marcas que muitas vezes, até por falta de braço, decidem lidar dessa forma, por exemplo, no Facebook. Então, você manda uma mensagem e já vem um textão, por exemplo, né, no nosso caso seria: para problemas de registro, entre em contato com e o e-mail e o telefone. Para fiscalização, eu acho que isso é muito prejudicial, né? Você não está mostrando para o profissional que você está ali para ouvir ele, para resolver o problema dele. Então, a humanização é uma coisa que eu acho que vocês perceberam, batendo muito na tecla, porque realmente é muito importante nesse momento que a gente vive. E aí, outra coisa que foi um pouco conflitante para a gente aqui no Rio, e também queria ouvir um pouquinho da experiência de vocês, é essa questão, né, do saque nas redes sociais contra a ouvidoria, se não se tornariam canais um pouco competindo um pouco, né, porque a gente queria muito fortalecer a ouvidoria, ao mesmo tempo que a gente chegou em um momento que a gente precisava ter essa disponibilidade para o profissional nas redes sociais. Então, no nosso caso, aqui no Rio, a gente acaba direcionando muitas vezes esse profissional da contabilidade para a ouvidoria, principalmente quando tem um tom mais crítico, né, um pouco mais pesado, a gente informa que na ouvidoria tem um tempo, né, regulamentado para a resposta, então que existe uma garantia que aquilo vai chegar na administração, e geralmente são retornos bem recebidos, mesmo quando a pessoa está com um tom bem agressivo, quando a gente vem e explica que a ouvidoria é o melhor canal, geralmente recebem bem. Só que a gente acabou percebendo também que essa resposta, de novo, né, automática, de sempre direcionar para a ouvidoria, não era bem recebida pelos profissionais, porque eles encaram aquilo como uma etapa posterior, né? A ouvidoria, ela tem muito essa coisa de ser só para reclamação. A gente percebe que, raramente, aqui no Rio, alguém envia um elogio, por exemplo, na ouvidoria, enquanto nas redes sociais, graças a Deus, a gente tem recebido cada vez mais.
Então, saber também encaminhar essas coisas para que essas duas plataformas, né, não cause conflito entre elas e não sejam concorrentes diretas. Depois eu queria, gente, que vocês ficassem à vontade, viu, para contar também como que é a experiência em cada regional de vocês, que eu acho que vai ser uma troca legal. E aí, passando um pouquinho para a parte mais prática da coisa, né? Eu acho que são 6 etapas principais para a gente conseguir operacionalizar, começar, né? Dar o start no saque nas redes sociais. Então, a primeira coisa é fazer, né, um mapeamento dos canais que você vai utilizar. Então, como eu falei para vocês, aqui no Rio, a gente não usa o WhatsApp para tirar dúvidas, por exemplo. Então, a gente concentra só no Facebook e no Instagram. A definição da linguagem do posicionamento. Esse terceiro ponto, que para mim é a grande virada de chave, que é essa interação, né, cada vez mais próxima com todas as áreas do conselho e também com a presidência, porque aí você consegue elaborar um documento, né, de perguntas mais frequentes, e isso vai facilitar muito, principalmente se você for delegar esse trabalho de saque, né, colocar para o estagiário. No nosso caso, quem faz aí 90% desse trabalho de saque é a nossa estagiária de jornalismo, que é a Pamela, não sei se ela está assistindo, mas que é maravilhosa, uma pérola que a gente tem aqui no Rio. Fazer, né, todo um trabalho de orientação e de treinamento com essa equipe. Coloquei equipe entre aspas, porque eu sei que na nossa realidade, né, muitas vezes é só equipe de cuidando de toda a comunicação dos regionais. Então, eu sei que não vai ser fácil, mas queria trazer para vocês, né, a importância disso, para vocês considerarem junto com a administração. Saber também, obviamente, utilizar os recursos que são fornecidos, né, pelas próprias plataformas. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais à frente o que o Facebook apresenta para a gente nesse momento de saque, o que o Instagram apresenta para a gente nesse momento de saque. E também existem muitas ferramentas pagas e que são maravilhosas, mas custam um pouquinho mais caro, né? Então, nem sempre a gente vai conseguir contratar. No Rio, a gente não tem, por enquanto. E, por último, elaborar relatórios, né, para que a gente possa apresentar para a administração, porque realmente esse trabalho de saque traz muitos insights, né, tanto de antecipação de possíveis crises. O pessoal está reclamando muito sobre, no nosso caso agora, vagas dos cursos EAD que esgotam em 2, 3 horas. Então, vamos ver, presidente, vamos ver se a gente consegue aumentar essas vagas. Então, muito por conta desse trabalho, a gente consegue já antecipar algumas crises, pensar em novos conteúdos, né, em novas demandas que a gente está percebendo por parte da categoria. Então, esse primeiro ponto, né, mapear os canais. Não sei se a tela mudou para vocês. Opa, pulou muito, peraí. Mapear os canais. O que a gente precisa levar em conta? Primeiro, qual que é a rede social mais utilizada pelo público e também qual é a rede social que tem mais interação. Então, por exemplo, apesar da gente ter mais curtidores na nossa fanpage do Facebook, claramente o Instagram do CRC é a rede social que a gente mais recebe interação. Que a gente tem comentários em todas as postagens, que a gente recebe muita DM, né, muito direct. Então, se a gente tivesse hoje que priorizar, eu só tenho braço para fazer saque em uma rede social. Com certeza a gente decidiria pelo Instagram, porque é por lá que a gente recebe um volume de interações muito maior, né? Considerar também justamente isso, qual é o braço da minha equipe, eu consigo fazer um saque bem feito em todos esses canais, ou é melhor eu priorizar só um? Esse tipo de coisa que a gente precisa pensar. O segundo ponto, se eu conseguir avançar aqui no slide... Olha, gente, para as próximas oficinas eu desaconselho, viu? Fazer no Canva, porque o layout fica lindo, mas ele vai travando. O segundo ponto é linguagem e posicionamento. E aí, apesar das redes sociais pedirem esse tom um pouco mais informal, né, um pouco mais coloquial, eu entendo que no caso dos CR6 ainda são consideradas entidades um pouco conservadoras. Então, quando a gente foi fazer essa definição de linguagem de posicionamento aqui no Rio, a gente não usa gíria, né? A gente evita muito abreviações como VC, PQ, TD, apelidos. Então, se lá no Instagram o nome do perfil é Dani, não necessariamente a gente vai chamá-la de Dani, né? A gente vai entrar no perfil dela, ver qual é o nome dela e de repente chamar de Daniela. E isso foi muito porque, vou contar mais uma experiência pessoal. Uma vez eu estava com um problemão com a Tokstok, eles demoraram um tempão para fazer uma entrega de um móvel, e aí eu chamei eles no chat do Facebook, e no meu Facebook eu sou Gabriela, né? Gabriela Vasconcelos. E eu, pistola, reclamando super, e quando veio a atendente, oi Gabi, tudo bem? E aquilo me soa tão, sabe? Não quero que você me chame de Gabi, eu tô com um problema com a marca de vocês.
Então, a gente acabou definindo também não utilizar apelidos ali no momento de fazer esse saque com o profissional. Mesmo que seja um elogio, né? A gente chama ele pelo nome, para não passar um tom de proximidade demais, que às vezes causa algum tipo de estranhamento. Mas também, né, usar assim essa linguagem mais próxima, uma coisa que a gente usa com muita frequência são os emojis, porque já tem alguns estudos, né, de marketing digital que mostram que eles trazem mais empatia, então é uma coisa que a gente costuma usar e que dá bastante certo. E eu acho que o básico, né, gente, é fazer um exercício e pensar, se você estivesse atendendo aquela pessoa pessoalmente, qual seria o tom e o posicionamento que você usaria? E provavelmente uma coisa bem, né, simpático, empático, mostrar que você se importa com aquela pessoa. Nesse período de pandemia, a gente começou a receber uns relatos bem pesados, assim, né, de gente falando que tá passando fome, como é que é pagar a anuidade. Então, você realmente trazer um pouco essa sensibilidade de mostrar para a pessoa que talvez você nem consiga resolver o problema dela, mas que você é empático, que você entende o que ela tá passando. E aí não tem como uma resposta automática agir dessa forma, né? Realmente precisa ser um ser humano ali ouvindo e se colocando para aquele profissional. E a gente teve alguns feedbacks assim, poxa, que pena que vocês não conseguem resolver o meu problema, mas que bom que vocês me ouviram e entenderam. Isso rolou mais de uma vez. Terceiro ponto, que é essa elaboração do FAQ, né? Acho que o primeiro passo para isso é coletar as perguntas mais comuns e mais frequentes, solicitar as áreas do conselho, né? As principais informações para isso. Então, tem algumas coisas que chegam praticamente todos os dias. Sou estudante, posso fazer os cursos gratuitos, dei baixa no meu registro, quero restabelecer. Então, a gente já tem ali uma respostinha pronta, né? Num documento que facilita muito a vida. Alinhar com a presidência também o encaminhamento de perguntas muito polêmicas, né, ou políticas, isso principalmente em tempos de eleição, né, acontece muito, então saber qual o direcionamento que o presidente se sente confortável. Então, olha, no nosso caso aqui no Rio, a gente evita muito excluir um comentário, né, a última medida possível, mas de repente se o presidente falar, não, se falar sobre esse assunto aqui, vocês podem excluir. Eu acho que é importante, né, ouvir o que a administração acha também. Orientar a equipe, né, gente? E aí, eu acho que não vale a pena, acho que nem é o nosso caso, né, no sistema, mas no caso de equipes muito grandes, ou em tem, sei lá, 10 pessoas na comunicação, 12, eu acho que é importante ou todas essas pessoas estarem muito alinhadas, ou ter realmente uma equipe um pouco mais reduzida para fazer esse trabalho de saque. Porque se tem muita gente, né, as chances de acontecer esse desalinhamento é um pouco maior. Então, de cair em contradição, de repente passar uma informação errada, ou então de usar tons muito diferentes. Então é um pouco complicado, né? E aí, de novo, não existe dia ruim, né? Uma resposta antipática ou grosseira. Por mais raiva que você esteja ali daquela mensagem, daquele profissional na hora, a gente tem que responder, né? De uma forma muito educada. Tranquilo até aqui, gente? Podemos falar agora dos recursos das redes. Então, aqui no Rio a gente faz o saque tanto no Facebook quanto no Instagram. E a gente concentra essa utilização na parte de caixa de entrada do Facebook, né? Então, lá na fanpage tem um espacinho de caixa de entrada que a gente consegue ver, acho que vocês conseguem ver bem no print. Tanto os comentários da página do Facebook e do perfil do Instagram, quanto as mensagens, né? No Messenger do Facebook e também no Instagram Direct. Então, a gente concentra por ali, até porque é uma forma da gente se organizar melhor e ver o que já foi respondido, né? Então, o expediente da Pamela termina 4 horas. Então, de 4 às 6, eu e a Bianca que temos que fazer esse trabalho. Então, a gente decidiu organizar tudo lá para não acontecer, né? De alguém ficar sem resposta ou de responder em duplicidade. Aqui nesse link da Camila Porto, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Espera aí. Eu deixei um link aqui da Camila Porto, porque se vocês não souberem fazer... Estão vendo minha tela? Do site da Camila Porto? Mensagens automáticas. Sim? Se alguém não souber, né, como fazer essa configuração, aqui tem um passo a passo, assim, com print, tá vendo? Bem explicadinho. E ela ensina, inclusive, como colocar essas mensagens automáticas. Então, achei que valia muito a pena deixar esse link na apresentação, para se alguém realmente tiver essa dificuldade de configuração, né? Mas, acho que vocês já entenderam, né, meu posicionamento de que mensagem automática realmente não é o melhor recurso, na minha opinião. Então, aqui no Rio, a gente recentemente colocou só uma mensagem automática de ausência. Então, acho que vocês conseguem ver na tela também, né? A gente explica que o nosso atendimento via redes sociais acontece só de segunda a sexta.
Então, apesar do Facebook ter esse recurso, meu conselho é para vocês usarem com moderação, né? E no Instagram, infelizmente, a gente ainda não tem também esse recurso de respostas automáticas. Mas ele tem um recurso muito legal e que muita gente não conhece, que é o de respostas rápidas, que funciona num esquema de atalho. O requisito básico para a gente conseguir configurar isso no perfil é que seja uma conta comercial. Então, eu imagino, né, que todo mundo que tenha perfil no Instagram já use a conta comercial, até para ter acesso às métricas. Mas, se não for o caso, eu recomendo muito que façam essa migração por conta desse recurso que é muito útil. Então, aqui também tem um passo a passo, né? É na parte de configurações, empresa, respostas rápidas. Então, você pode digitar, por exemplo, em atalho, anuidade, e já colocar a mensagem que você quer que entre na íntegra. Então, olá, para emitir seu boleto de anuidade, acesse crc.org.br ou baixe nosso aplicativo. E aí, toda vez que você receber uma mensagem sobre anuidade, digitando a palavra anuidade, o Instagram já vai oferecer para, com um toque, aparecer essa mensagem completa que você configurou como respostas rápidas. Então, acaba sendo também uma mão na roda, né? Principalmente para quem fica ali respondendo muito pelo celular, né? Pelo smartphone, para não precisar ficar digitando tudo isso o tempo todo. Ah, massa, a Manu tá falando que não conhecia. É um recurso muito mão na roda e que pouca gente conhece mesmo. E aí existem algumas ferramentas externas, né? Eu não sei se algum CRC usa. Eu adoraria que a gente usasse aqui no Rio, então podem ir compartilhando também, se for o caso. Mas existem algumas que são muito legais, principalmente na parte de monitoramento de menções externas, né? Porque é uma coisa que aqui, por exemplo, a gente não tem braço para fazer. Então a gente faz um saque só nas nossas redes, né? Que as pessoas comentam e mandam por mensagem no Facebook e no Instagram do CRC. Mas o que estão mencionando a gente em outros perfis, o que estão falando sobre a gente em outros perfis, a gente não acompanha hoje, não tem como fazer. E essas ferramentas, né, algumas como, por exemplo, a Scup, a Stiling, a Buzz Monitor, elas acompanham isso também. Então, se for o caso, né, se for possível fazer uma contratação como essa, não tenham dúvidas de que vai ser muito bom para entender essa percepção, né, da imagem. Denilson falando que usa o HotSuite. O HotSuite tem uma versão gratuita também, né, Denilson? Depois conta um pouquinho pra gente como que vocês usam, porque é uma ferramenta bem bacana também. E os relatórios, né? É outra coisa que a gente acabou implementando bem recentemente aqui no CRC do Rio, porque como existe, né, essa atenção por parte da administração, o Samir é um presidente que ele fica, assim, acho que ele é mais ligado em redes sociais do que eu, muitas vezes. Ele fica o tempo todo lá e aí quando ele vê que tem alguém sem resposta, ele já vem e me sinaliza. Eu entendi que era muito necessário fornecer para ele um relatório, né? De tantas interações que a gente teve no mês de junho, a maioria foi positiva, a gente teve 50 neutras e 10 negativas que geraram em torno disso aqui. Eu sentia que ele precisava ter esse tipo de feedback. Então, a gente criou um modelinho, porque aqui a gente faz na mão, né? Quem puder contratar uma dessas ferramentas já tem o relatório automático e que é maravilhoso, né? Bem visual, bem gráfico. Mas se for o caso de vocês terem que fazer na mão, como a gente faz aqui no Rio, eu vou disponibilizar os modelos que a gente tem usado. E como eu falei, assim, acho que é um momento importante essa de medir as interações para entender, né, ideias para cursos e eventos, já monitorar previamente possíveis crises, trazer as críticas construtivas. Então, é realmente um momento importante. Vou mostrar aqui para vocês os modelos que a gente tem usado de relatório. Tirei meu som sem querer. Então, a primeira coisa que a gente faz, gente, é essa planilhazinha. Então, a gente vai mapeando por semana. A gente tem uma coluna para falar só sobre Facebook. Vocês estão vendo, né? Sinalizem para mim. Uma coluna para falar só sobre Facebook e outra para Instagram. Então, a gente vai colocando por data, porque realmente são interações diárias. A gente faz uma média de 5 posts por dia nas redes sociais. Muita coisa, né? Um excesso, na minha opinião, mas enfim. E aí a gente faz a identificação do post, o total de comentários e depois classifica, né? Então, no post sobre carteira digital, por exemplo, foram 8 comentários, 2 positivos, 5 neutros e 1 negativo. Na hora de fazer essa classificação, também é importante a gente atentar, e foi uma coisa que a gente também precisou ajustar aí ao longo dos meses, para entender se quando o comentário é negativo, ele é realmente negativo para o CRC, ou se ele é um comentário negativo, mas que a crítica não está para a gente. Então, por exemplo, se for um post do portal ECAC, talvez esse número 9 de negativos não
seja real, porque provavelmente esses comentários negativos estavam mais direcionados para o portal ECAC, que é uma coisa que o CRC do Rio não tem nada a ver, do que para o CRC efetivamente. Então, é o tipo de coisa que a gente vai até rever, porque eu acho difícil que sejam 9 comentários negativos pro CRC-RJ, no caso desse post. Mas fazer realmente essa classificação é muito importante. E aí, depois, a ideia é que, fazendo essa coleta por semana, a gente consiga gerar um relatório. Eu, obviamente, não vou enviar aquela planilha completa, né, para o presidente, mas a gente transforma isso num relatório, que aí sim a gente coloca em um PPT, caso ele queira, inclusive, apresentar numa reunião plenária ou então numa reunião conselho diretor, em que a gente vai trazer os principais insights, né, de todo esse trabalho que a gente recolheu. Então, aqui, por exemplo, a gente já coloca o objetivo. Então, o objetivo é justamente monitorar e analisar a presença digital do CRC-RJ nas redes sociais, com uma análise qualitativa e quantitativa baseada em comentários e mensagens coletados no Facebook e no Instagram. A gente coloca sempre um mapeamento, né, do crescimento dessas duas redes sociais. E aí uma coisa que eu imagino que todos vocês saibam, mas enquanto no Facebook a gente consegue gerar um relatório, né, mensal sobre crescimento do número de seguidores, no Instagram a gente não consegue, né? Ele só mostra pra gente dados semanais. Então é uma coisa que a gente, por não ter uma ferramenta externa, a gente precisa também ir acompanhando manualmente. Então toda semana, quantos seguidores novos a gente teve, qual foi o nosso crescimento em termos de engajamento, e é por isso que eu deixo essa tela para a administração conseguir acompanhar esse crescimento. Depois a gente tem uma tela sobre presença digital no Facebook, então, em resumo, né, a gente teve mais interações positivas, negativas ou neutras, qual foi o post com maior número de reações, de mais comentários, qual foi a média semanal de mensagens recebidas, qual foi o nosso tempo de resposta, isso é outra coisa que a gente acompanha. Outra coisa que a gente acompanha é se a gente conseguiu resolver o problema daquela pessoa ou se ainda está em resolução. Vi que alguém mandou alguma coisa no chat. Peraí. Ah, tá. No Instagram, a mesma coisa, né? Então, a gente tem uma tela específica para Facebook e outra para Instagram. E depois, a ideia é que a gente possa fazer alguns destaques, né? Então, naquela primeira semana, quantas postagens foram feitas, quantos comentários, a classificação. Também colocar alguns prints de comentários positivos e negativos. Uma coisa que a gente começou a fazer também na nossa revista, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, a gente coloca na parte do índice alguns prints de comentários que a gente recebe nas redes sociais. Isso tem sido uma coisa bem bacana também, porque as pessoas gostam de se ver, né? Olha que bacana, eu tô na revista do CRC, um comentário legal que eu fiz. E a gente também coloca a parte da classificação das mensagens. Então, o que já está 100% resolvido, o que foi encaminhado ou o que não tá resolvido ainda. E por último, a gente já coloca algumas conclusões e recomendações. Então, por exemplo, a campanha, né, do CFC, que não foi muito bem recebida, que recebeu muitas críticas nas redes sociais, a gente colocaria isso com certeza como uma conclusão, porque provavelmente o número de interações negativas estaria um pouco maior do que costuma ser. Então, a gente precisa posicionar a administração sobre isso também. O que aconteceu de diferente que trouxe essa modificação, né, do cenário? A live sobre determinado tema gerou muito engajamento, então, de repente, vale a pena fazer um curso sobre isso. É uma tela realmente para a gente passar recomendações para a administração. E a gente tem tido um resultado muito bacana com esse formato de relatório, então vou disponibilizar para vocês, para quem quiser seguir o modelo, que eu acho que foi um golaço nosso. E aí, voltando lá para o Canva, que agora é uma parte que eu queria ouvir um pouquinho mais de vocês. Deixa eu tentar, gente, que tá difícil aqui. A operacionalização. Vamos lá. Essa coisa, né, de lidar um pouquinho com tantas críticas, com haters e com algumas possíveis crises. Confesso para vocês que antes da gente começar a fazer, né, de forma mais intensa esse trabalho de destaque nas redes sociais, eu era muito medrosa, eu tinha muito medo de ser uma chuva de críticas e que acabou não acontecendo. Na verdade, a gente recebe mais crítica pela ouvidoria, que aí sim é o canal mais acertado, do que pelas redes sociais hoje. Mas, às vezes acontece, né? A gente teve aquela experiência que a gente até conversou um pouquinho já em reunião, sobre a nota de posicionamento que a gente fez contra o Ítalo Marcília, e nossas redes sofreram uma invasão, né? Ele tem 1 milhão
seguidores e ele convocou os seguidores deles para criticarem a gente. Então, né, foram 3 dias que eu e Bianca fomos dormir o quê? Umas 11 horas da noite, respondendo todo mundo. E no dia seguinte, 6 horas da manhã, a gente já estava lá de novo. Então, acontece, né? Pode ser que em algum momento isso aconteça com alguns de vocês também. Então, é importante a gente entender como lidar melhor com isso e também quais são as ferramentas que o Facebook e o Instagram entregam pra gente na hora de lidar com comentários que são um pouco pesados, né? Não que são críticas construtivas, mas que podem ser um pouco além ali do limite. E aí é por isso que é importante ter um bom método de avaliação e de classificação dessas manifestações, né? Eu trouxe alguns exemplos para a gente analisar em conjunto, porque, na minha opinião, não tem muito essa coisa de certo ou errado, né? É certo você ocultar um comentário no Facebook? Você vai ter que avaliar caso a caso. Então, gente, por favor, se sintam confortáveis agora de abrir os microfones e de passar a opinião de vocês sobre esses exemplos que eu trouxe. Eu trouxe alguns exemplos da Estácio. Primeiro porque, assim, eu conheço a galera que faz o social media deles, então eu sei um pouquinho do que eles entendem como posicionamento da marca nas redes e tudo. E porque é um perfil no Instagram que, se vocês forem olhar, não tem um post que não tenha uma crítica. Assim, eu tenho um pouquinho de peninha do pessoal que faz saque nos perfis da Estácio, porque todos os posts dele, independente do assunto, sempre tem porrada. E nesse momento de pandemia, então, isso agravou muito, assim, porque as pessoas falam muito que estão sem aula, ou então que pagaram por um curso presencial e estão tendo aula só online. Então, vocês podem depois dar uma olhadinha no perfil, vocês vão ver que é só crítica e muita porrada. Então, o primeiro exemplo que eu trouxe pra gente é esse comentário que fala assim, ó: choraste na quarentena, kkk, é porque não viu os boletos do semestre sem aula. Se a gente fosse fazer uma classificação desse comentário, né, se ele tá mais pro neutro ou mais pro negativo, o que vocês diriam, gente? Eu quero ouvir vocês estão tão quietinhos. Alguém? O que você acha, Elis? Eu considero bem negativo, muito ruim. Com Quer dizer, certeza. além de estar tudo uma bosta, você ainda está pagando caríssimo. É claramente o comentário negativo, né? Ele tá falando que tá sem aula, mas que os boletos continuam chegando. Só que percebam, gente, que ele tem um tom de humor, né? Ele é quase um meme. Ele tá usando uma linguagem, não é uma crítica assim pesada, ferrenha. Então, talvez a Estácio poderia lidar com isso de uma forma um pouco mais leve também, um pouco mais suave, o tipo de coisa que precisa, de novo, ser avaliado caso a caso. E aí eu trouxe o print também da resposta da Estácio para... Opa, passou muito. Para esse comentário, ó. Foi esse? Não, foi. Ela respondeu de uma forma bem institucional, né? Olá, tudo bem? A Estácio não está medindo esforços para que os alunos tenham aulas, mesmo diante da crise global. Muito obrigada pela compreensão. Contamos com seu apoio. Qualquer dúvida, chama a gente no direct, estamos aqui para ajudar. É uma resposta ok, gente? Não. Não. Comenta aí, o que você acha? O que você faria de diferente? Os boletos continuam chegando, a resposta não. As respostas. Mas eu não Muito sei o obrigado que pela você poderia... compreensão. Desculpa, Fábio, você pode continuar. Não, pode continuar, Maris. É porque esse muito, Não, eu muito só não obrigado sei pela o que compreensão. que a Estácio poderia responder nesse caso, além de ser vaga. A resposta é super vaga, né? Tá, Na vamos verdade, dizer assim, ela poderia aproveitar como insight para poder dizer o que ela está oferecendo, né? Na verdade, isso é um insight de conteúdo. Choraste na quarentena, né? Por exemplo, não chore. Nós estamos oferecendo um conteúdo online para você, especialmente para você. Vem aqui aproveitar o nosso curso. Nós estamos aqui oferecendo um curso especialmente para você sobre alguma coisa, algum outro tipo de conteúdo que está dentro da plataforma. Então, é um insight de conteúdo, né? Em vez de responder de uma forma tão institucional, perdeu a oportunidade, né, Gabi? Dessa forma, de trazer algo que já está ali dentro, né, da plataforma deles, que eles estão oferecendo. Por exemplo, estão falando de ginástica, né? Não chore, venha fazer o curso com a gente, né? Então, assim, é um insight de conteúdo. Agora tem que saber aproveitar o conteúdo, né? Não responder de uma forma copia e cola.
dessa forma, né? O que me incomodou muito, gente, foi o muito obrigado pela compreensão, porque não teve compreensão, né? Esse comentário Exato. muito menos compreensão. Nenhuma, na verdade, não teve nenhuma empatia, né? Nesse caso. Exatamente. Então, E, tá, e eu acho concordo com a- também que. Ai, desculpe, fale. Pode falar, pode falar. Não, eu acho também que além de é muito boa essa sacada de realmente aproveitar o conteúdo. É como se ele tivesse dado a deixa para você, para Estácio, né, falar tudo o que a Estácio tem oferecido. E eu acho que também é importante, muito aproveitando isso que a Gabi falou de se aproximar da pessoa, né, do tom de voz e tudo mais. É claro que a Estácio não teria como responder o deboche com deboche, né? Mas usar essa maneira tão formal para um comentário de humor, aí sim pareceu que a Estácio estava sendo debochada, esse obrigado pela compreensão que não existiu. Então, eu acho que se a pessoa fez um comentário humorado, né, mesmo que com uma intenção meio torta, a Estácio poderia ter feito uma coisa assim mais humana, mais próxima, mais leve, uma resposta menos formalzona, né? Porque pareceu que eles estavam falando em canais completamente diferentes. Diferente. O que eu achei interessante também é que, pela resposta, deu para ver também que o que a pessoa postou na pergunta, o usuário comentou, não era totalmente uma verdade. Tipo, não estou tendo aula, você está tendo aula online, né? Acho isso, foi o que vocês falaram também, é uma deixa também para responder. Eu acho mais chato para responder quando não tem uma resposta, né? Não tem o que passar. com certeza. Bom, vamos para o próximo exemplo. Amei a interação de vocês, hein? Podia ter sido assim a oficina toda. Bom, aí a gente já vem, né, para uma coisa um pouquinho mais pesada. Luiz e Carneiro, pior universidade que existe. E aí, né, minha gente? Essa não tem nem o que pensar se foi um comentário mais negativo ou mais neutro. E aí a Estácio respondeu: olá, Luiz, ficamos preocupados com seu comentário. Chama a gente no direct, vamos ajudar da melhor forma. E aí, o que vocês acharam dessa resposta? Nada? Bom, Ficar vamos preocupado. então. Oi. Ficamos preocupados, assim, né? Poxa, que falta de posicionamento. Como que você acata que você acabou de acatar que você é a pior universidade, né? Porque, assim, você tá preocupado com o comentário. Se você tem um posicionamento de marca que você sabe que você não é a pior universidade, você não acata um comentário dessa forma. Né, Gabi, a gente sabe disso. Então, assim, é falta de posicionamento, né? Tem que saber como se posicionar dessa forma. Exatamente. E eu entendo que ele tinha que aproveitar aqui para responder de forma aberta para todo mundo entender o posicionamento dele. Agora, quando chama para conversa privada, você deixa todo mundo aqui querendo saber o que foi que ele foi falar. Ficou horrível. Só que ele resolveu começar uma discussão. Exatamente isso. Vamos falar um Ainda pouquinho acatou sobre que é a coisa do pior técnico. universidade, né? Eu acho que fica bem claro também que não conhece o público. Não conhece o público que tem, não conversa com o público. As redes sociais estão aí para conhecer o público e dar uma resposta tão vaga como essa. Que problema você tem? Fiquei preocupado. Meio O fiquei complicado. preocupada é Tem que ficar péssimo. preocupado mesmo. Eu só não precisava dizer isso. Exatamente. Eles ficaram preocupados e todo mundo, né, gente? Tem que se É como se a própria universidade não os conhecesse, entendeu? Exatamente, Kátia. Kátia. É porque, assim, falta de posicionamento de marca, assim, quem eu sou, entende? Acabou acatando ali o comentário da usuária, né, da aluna, dizendo, não, realmente, nós somos a pior universidade, a gente está preocupado com isso, né? Exatamente. A Tati definiu muito bem. Então, com certeza, o contra sobre esse comentário é isso, né? E ele já começa dessa forma. Ficamos preocupados com o seu comentário. Ou seja, é como se já estivesse no radar da Estácio de que, de fato, eles são a pior universidade que existe, né? Então, isso é muito problemático. Porém, Elis, essa parte, né, sobre chamar para o direct, na verdade, quando a gente trata de uma crítica com esse tom tão pesado, geralmente é o mais recomendado mesmo. Porque se você pedisse para a pessoa explicar o que está acontecendo e ela viesse com uma crítica ainda mais pesada ali nos comentários, que é um lugar público, isso piora um pouquinho para a marca, né? Ali no privado ela tem um pouco mais de flexibilidade.
Então, geralmente, é sim o mais recomendado. É que você traga uma resposta pública, não falando que está preocupado, né? Mas, olá, Luíse, a gente vai te chamar no direct para entender melhor o que está acontecendo, a gente vai te ajudar, assim, da melhor forma. Mas, sim, levar essa conversa para o privado é importante, porque ali ela pode vir com uma crítica muito pesada e se você provocar ela para falar de maneira pública, arranha ainda mais a sua imagem da marca, né? Então, nesse Gabi, caso, é melhor. Gabi, e lembrando muito da experiência que a gente teve com o Ítalo, quando a gente permite que se crie um debate ali nos comentários, acabam que surgem outros usuários para também dar sua opinião, a coisa fica como uma conversa paralela entre essas pessoas que estão ali com o intuito de criticar, né, nos seus comentários, e você perde completamente o controle, né? Isso. Bom, vamos para mais um. Tem um monte de haters só esperando essa oportunidade de uma crítica para virar bola de neve, né? Exatamente. Ó, gente, aí teve um post, olha que post bacaninha, né? Estácio responde. E aí, quando a gente vai ver o comentário, tem um mocinho ali que comentou 2 emojis de cocô. E nesse caso, a Estácio não respondeu. O que vocês acham? O que vocês fariam de diferente? Alguém deletaria esse comentário? Tati, o que você faria? Conta pra gente. Ai, Gabi. Tá me colocando aí, né, na zona. No fogo cruzado. Eu, como não sou da área de rede social, acho que eu posso falar, né? Porque eu posso dar fora aqui à vontade, né, gente? Claro. Eu deixaria, entendeu? A pessoa colocou lá, é a opinião dela, simplesmente. Como outras pessoas também não entraram para crescer esse negócio de negativo, então deixa ela sozinha lá, entendeu? Ela tá lá sozinha. Não acho que vale deletar ou responder. Simplesmente deixa a pessoa se manifestar sozinha ali, pronto. Se a gente for viajar, a gente vai falar aí sobre algum curso de exame, algum curso de enfermagem, algum curso aí sobre laboratório, alguma coisa. A gente pode viajar nos comentários, né? A gente pode viajar nas respostas. A gente pode, principalmente se tratando de uma universidade, né? Que tem esse perfil, um perfil mais jovem, um perfil mais diferenciado. Você pode aproveitar esse insight para mostrar que tipo de cursos você tem para oferecer, né? Nesse momento. Agora, é um risco. Rede social é sempre um risco, né? Agora, você pode aproveitar esse usuário e falar, nossa, nós temos um curso, alguma coisa, né? É sempre avaliar. Eu acho que nesse caso eu também não responderia. Acho que a Estácio mandou bem, assim, de deixar o comentário lá, porque realmente, bem o que a Maristela falou, e isso é uma coisa que a gente percebe também, né? Você deleta um comentário, se aquele usuário tiver com um pouquinho de raiva e ele vê que você deletou o comentário dele, ele vai voltar, minha gente. E se você ele vai fazer o print, vai jogar nas redes. Ele vai falar que você está censurando ele. Então, assim, excluir é sempre a última opção, né? Então, acho que nesse caso a Estácio mandou bem, deixou o cocôzinho lá, não falou mais nada e vida que segue. Ignorou, né? Deu uma ignorada legal. Aí a gente teve mais um comentário, gente, ó. Nossa turma está indignada como a Estácio está tratando toda essa situação. Aula online que atende a uma pequena parcela de alunos. Queremos que deem uma melhor resposta. Não queremos aulas online. Pagamos por presencial e não aceitamos isso. Foi um comentário feito há 16 semanas, né? E aí, gente, nesse caso, a Estácio deixou sem resposta. E esse é um comentário que pede muito uma resposta, né? Com certeza, principalmente nesse momento, a Estácio perdeu a oportunidade de se justificar, de dizer o porquê da não aula presencial e enfim, prometer que vai intensificar, que está trabalhando para melhorar as aulas online, tarará, enfim, não sei. Eu também não sou das redes sociais. E argumentos não faltam, né? Mas acho que ela perdeu a oportunidade. Eu sou leiga nesse assunto, então, assim, mas para mim, eu lendo, a primeira ação que eu tive foi bater o olho e falar, poxa, perdeu a oportunidade de fazer uma resposta legal aí. Inclusive, de citar que esse não é um problema só da Estácio. Todas as universidades... Eu faço uma pós na FGV
E a briga lá foi exatamente essa, entendeu? Você está pagando por aula presencial e tendo aula online. Então, eles poderiam ter colocado uma resposta como essa. Falando assim, olha, não é uma vontade própria, não é por vontade própria que nós estamos fazendo isso. Todas as instituições de ensino superior estão trabalhando dessa forma, porque é a única forma possível no momento. Então, a gente... Trazer um grande exemplo mais atual. Exame de suficiência. Exame de suficiência é o que a gente trabalhou ontem, assim, né, Rafa? É o que a gente alinhou ontem, assim, é o que a gente conversou, é o que a gente passa para os candidatos, é o que a gente está tentando firmar esse posicionamento de preocupação e adequação ao momento em que estamos vivendo, sabe? Se você não quer ter aula, então, infelizmente, a aula não pode ser presencial. Nós estamos oferecendo aqui uma plataforma online. É uma decisão sua. Você quer ter aula online? Né? E assim, eu concordo com a Gabi, faltou um posicionamento da Estácio nesse momento, né? De defesa, né? Tipo, e até de preocupação com o aluno, né? Que é a empatia, né? Com o aluno, de preocupação. É momento de estar em casa, né? Mas estou preocupado com você, não quero que você pare o seu curso. Esse era o caso do ficamos preocupados, né? Sim. Talvez aqui o ficamos preocupados caberia. Mas é isso, gente. Então, acho que deu para entender bem, né? Que tem casos que ignorar vale, casos que ignorar não vale, como esse, precisava mesmo pedir uma resposta, e casos que você tem que levar para uma conversa ali no privado para não deixar aquilo virar uma bola de neve, né? Gabi, só compartilhar aqui um caso que a gente teve quando eu estava trabalhando na CNI, que explodiu. A gente fez uma coletiva do Temer com o Robson Braga, que na época que ainda é, né, o presidente da CNI. E aí o Robson Braga falou num pequeno momento sobre aumentar a jornada de trabalho para 80 horas. E aí um jornalista da Isto É pescou isso, e aí no fim do dia, foi lá e colocou na capa do site da Isto É. Robson Braga, presidente da CNI, defende jornada de trabalho de 80 horas. E isso explodiu. O que aconteceu? Foi todo mundo pro Facebook da CNI. E aí começou todo mundo a... Vocês não valem nada, meu Deus! Todo mundo falando. E aí a gente, naquela crise toda, a gente começou a responder. Só que a gente começou a responder no automático e estava todo mundo respondendo como se fosse um copia e cola ali. Aí o que aconteceu? O que os usuários começaram a chamar a gente? Tá vendo? Na CNI só trabalha robô. É isso que vocês querem que a gente seja, né? Robô. Então, assim, ficou uma grande lição de empatia, né? De você não responder nunca o usuário da mesma forma, né? Tipo, é isso que você estava falando. Você tem que ter empatia de tratar o usuário pelo nome, né? Pelo nome dele e responder de uma forma diferenciada. Claro que tem coisas que você tem que copiar e colar, porque a mesma dúvida de um usuário é a mesma dúvida do outro. Só que mudar ali alguma palavra, alguma outra coisa, porque fica isso mesmo. Eu concordo com você, tem que ficar atento a esse tipo de mensagem, né, que a gente manda, assim. Uma vez, Tati, aqui no Rio, a gente confundiu lá num DM e chamou um Daniel de Bruna. Mas depois a gente se retratou. Acontece. A gente recebe muitas mensagens. Gente, e aí, assim, por último, né, a última coisa que eu quis trazer, ainda sobre essa questão de lidar tanto com críticas e com haters, né, são alguns recursos também oferecidos pelo Facebook e pelo Instagram, que talvez vocês não conheçam, né, ou não saibam, enfim, como operacionalizar direitinho. Então, no caso do Facebook, na parte de configurações da página, você consegue colocar alguns filtros. Então, você consegue, por exemplo, colocar uma listagem de palavras que o Facebook já vai bloquear aquele comentário, né? Então, você pode colocar ali palavrões, por exemplo, sei lá, merda, né? Porque podem falar conselho de merda, você já bota um merda ali para aquele comentário já ser bloqueado pelo Facebook. Então, você ativa filtros automáticos, né, de linguagem ofensiva.
tem ali, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver. Filtro de linguagem ofensiva, você clica em editar e consegue fazer essa inclusão, uma coisa bem bacana. Nos comentários, né, existem algumas possibilidades. Então, o excluir, que como eu falei para vocês, deve ser usado com muita moderação e sempre em último caso, né? Mas o Facebook tem um recurso fantástico, que é o tal do ocultar, né? Que ele fica visível somente para o autor e para os amigos do autor. Então, é uma forma de você não deixar aquele comentário público, mas a pessoa não sabe que você ocultou o comentário dele. Facebook muito amigo, né, da galera do social media com esse recurso. Queria muito que esse recurso existisse no Instagram também, porque realmente é uma forma de nos trazer essa segurança daquela crítica super pesada não ficar pública, sem que o autor não se revolte porque você excluiu, censurou a opinião dele e tudo mais. Esse é um recurso que a gente usa bastante, viu? Apesar de que já tem um bom tempo que a nossa fanpage não recebe muitas críticas, mas quando recebe, se for uma coisa meio infundada, geralmente a gente usa esse recurso de ocultar. E no Instagram, o Instagram também vem aprimorando esses filtros, né? É uma coisa que ainda está em constante atualização, mas na parte de configurações de privacidade também é possível, você também consegue ativar filtros manuais, né? De inserir a mesma coisa, algumas palavras. Você pode marcar aquela última caixinha do print, ó, de filtrar palavras que são muito denunciadas e tudo, então isso também já facilita, né? Você coloca ali uma listagem de termos ofensivos. E nos comentários do Instagram tem também algumas opções, mas que são um pouco diferentes do Facebook, então eu acho que é importante esclarecer. Primeiro, um recurso recente, não sei se já surgiu para todo mundo, que é a opção de você fixar um comentário no topo, assim como acontece no YouTube. Esse é um recurso muito legal, porque às vezes você tem um post com muitos comentários, tem um comentário ou que a própria pessoa está explicando alguma coisa, ou que é um elogio muito bacana, e aí você consegue agora fixar esse comentário no topo. Se ainda não apareceu para vocês, tentem atualizar o aplicativo, né, que já está chegando para todo mundo aos pouquinhos. A segunda opção aqui, né, na tela, é responder aquela pessoa, marcando ela, né, tagueando ela. Quando você clica nessa exclamaçãozinha, você tem a opção de denunciar aquele comentário, de bloquear aquele usuário. Bloquear aquele usuário, seu perfil some para ele, né? Ele nunca mais vai conseguir ele interagir com você, a não ser que você desbloqueie. Tem também a opção de restringir. E o restringir, gente, é um pouco diferente. Na verdade, é bem diferente, completamente diferente da função ocultar no Facebook. Porque o ocultar foi aquilo que eu expliquei para vocês, você está tratando de um comentário. Quando você restringe, quando você clica em restringir ali no Instagram, na verdade, você está restringindo aquele perfil. E aí, o que vai acontecer? Aquele comentário que ele fez, ele vai continuar visível, vai continuar público para todo mundo, mas os próximos comentários daquele autor, só você, o proprietário do Instagram, e o autor vão conseguir ver. Então, é uma forma também, né, de não se tornar público as próximas críticas. Então, assim, vez ou outra, aqui no CRC do Rio, a gente tem, assim, uns 2, 3 perfis que a gente sabe que, assim, não importa o que a gente faça, a melhor ação do mundo, vai vir uma crítica, vai vir um tomzinho. Provavelmente tem uma questão política ali. Então, são alguns dos usuários restritos, né? Que a gente restringiu, porque a gente sabe que vai vir, toda vez que comentar vai ser porrada. Então, não tem necessidade de todo mundo ver. E também tem a opção de excluir, né? Sobre o denunciar, só para fazer um comentário rápido, é que nesse momento de pandemia, tanto o Facebook quanto o Instagram, eles estão muito sobrecarregados, né? Com muitas pessoas denunciando muitas coisas e tudo, e por muito tempo ficaram trabalhando também com equipes reduzidas. Então, estava muito difícil você ter algum retorno sobre denúncias. Então, se for uma coisa que vocês precisam de celeridade e tudo mais, evitem essa coisa do denunciar, deem preferência para o restringir ou até mesmo para o bloquear. Bom, gente, então a minha conclusão é essa, né? Que o saque nas redes sociais é um serviço muito importante. Aqui no Rio a gente está tendo um feedback maravilhoso mesmo. A gente percebe como mudou a percepção dos profissionais da contabilidade sobre o nosso regional. A gente recebe muitos elogios. Ontem a gente divulgou os cursos online, né, ao vivo que a gente está fazendo pelo Zoom. E assim, os comentários eram todos muito elogiosos, parabenizando a qualidade dos cursos, a iniciativa do CRC. E aí eu dei print em vários, mandei para a vice-presidente da área, mandei para o presidente. É uma forma deles verem, né, que realmente é uma iniciativa bacana e que foi bem recebida. E aí a gente teve também nesse mesmo post um comentário muito engraçado, mas que tinha ali um tomzinho de crítica, porque os cursos esgotaram muito rápido. E aí teve um comentário assim: CRC, quem eu preciso matar para conseguir uma vaga no curso? E aí, nesse caso,
a gente decidiu não responder, né? Porque um comentário engraçado. Mas é isso, gente. Espero que tenha sido bacana para vocês, que vocês tenham entendido como o SAC é uma ferramenta maravilhosa para mudar essa imagem, para trazer mais proximidade, para que o CRC deixe de ser visto como uma instituição tão distante, tão engessada, porque é isso que a gente tem percebido no cotidiano aqui no Rio. No mais, deixo aqui meus contatos. Obviamente, vocês já têm meu WhatsApp. Fico totalmente à disposição para quem quiser trocar figurinhas, se precisar também de algum help para a implementação de alguma dessas coisas que eu mostrei. Fiquei super à vontade para dar esse alô na gente. Eu, Bianca, Pamela, estamos super à disposição de vocês. E deixei aí, que eu não sou boba, né? Meu Instagram e meu LinkedIn, para vocês me seguirem por lá e para a gente continuar trocando aí esses contatos. Gabi, muito legal, sensacional o seu trabalho, parabéns. Eu adorei todas as dicas e eu acho que o relatório de vocês é uma coisa muito bacana, muito completinha. Acho, assim, porque o que acontece? Nós aqui, que somos da área da comunicação, é muito fácil perpassar por esses assuntos. Então, a gente entende o que a gente está falando, a gente entende sobre engajamento, a gente entende o porquê que a gente está comentando dessa forma. Mas a alta diretoria, para a gente explicar isso, interpretar essa linguagem para as pessoas que precisam, é importante o relatório. É importante que isso se transforme em dados, em gráficos, em números, principalmente na nossa área na nossa área contábil, onde eles estão tão acostumados com essas questões o que tá bom, o que não tá. E então, assim, é muito difícil você chegar para um presidente do CRC ou para quem quer que seja que não está nessa expertise e explicar assim, olha, a gente não teve engajamento no post. Ele não vai entender nada. E aí, então, além de todo esse trabalho muito importante da comunicação, e eu quero parabenizar vocês, que eu acho o saque de vocês muito legal, saber interpretar isso em relatório, saber transformar esses dados em relatório para padronizar esse trabalho é muito importante. Então, eu acho que todos os CRCs deveriam seguir algum modelo parecido, assim, de mensuração dessas ações, para que numa reunião de presidentes, num CD, numa plenária, eles possam levar esses números de uma forma mais tranquila. A gente faz isso lá no CFC e o nosso vice-presidente de política institucional, o Joaquim, ele faz a apresentação das atividades e aí já tem dois meses que a gente está incluindo também os dados do sistema sobre esses relatórios que eu venho pedindo para vocês, é exatamente para isso. E nos dados, e na plenária, a gente faz a apresentação e é assim, então fica muito mais fácil. A gente tem tantos seguidores, foram produzidos tantos cards, tantos comentários, tantos positivos, essa campanha foi muito legal, então assim, é assim que eles vão conseguir entender. Então, parabéns aí pela iniciativa, foi muito enriquecedor. Que bom, gente. Vou colocar Gabi, então no nosso grupo os modelos de relatório para quem quiser usar, que eu acho que é ótimo mesmo. Diga-me. Gabi, parabéns, de verdade. Adorei. SAC não é a minha super expertise, mas é algo que eu adoro fazer. Então, a gente recebe muitas mensagens. É uma forma da gente trabalhar junto com as áreas, então eu estou sempre em contato com as áreas e é uma forma da gente explorar também, né, as áreas que a gente tem e como a gente pode comunicar e desafogar também a ouvidoria. Isso que você falou da ouvidoria é algo sensacional, porque o profissional, ele não quer passar pela burocracia, que é algo que a gente passa muito, né? A gente fala muito sobre isso. Então, quando eu trabalho com a Fabrícia, que é a responsável pela ouvidoria, que eu pergunto, Fabrícia, o que está mais chegando na ouvidoria? Aí a Fabrícia fala, Tati, está chegando muito exame de suficiência, está chegando muito isso. Quando a gente comunica isso dentro da rede social,
a gente acaba desafogando um pouco a ouvidoria, que já está ali, né, super... Coitada da Fabrícia, a gente sabe, né, Elis? Que já está ali super, né, coitada. E aí a gente vai lá e consegue comunicar com o profissional de uma forma mais eficaz. Então, isso as áreas têm que andar juntas, né? Por exemplo, exame de suficiência, a gente foi bombardeado desde o início. Desde o início, a gente foi bombardeado. Então, hoje, eu fui fazer o saque, né? Fui ver os posts e tudo mais. O que eu comecei a perceber? Os próprios profissionais, os próprios candidatos começaram a responder as perguntas dos outros profissionais. Isso é uma forma de engajamento. Por quê? Eles assistiram às lives. Então, às vezes, assim, a gente recebe muitos comentários. É uma forma da gente analisar, e você sabe disso, que o quê? A comunicação está o quê? Ok. Está sendo certa, está sendo eficaz. A gente está conseguindo comunicar de uma forma correta, né? Então, assim, se o profissional lá da ponta, se o candidato pegou a informação, então, e ele conseguiu responder aquela dúvida, é porque a comunicação está correta. Se eu não consigo, se eu, profissional que estou ali, né, da rede social, eu não preciso entrar e fazer a linha de campo, o próprio profissional foi lá e conseguiu responder a dúvida de um outro usuário, é porque a nossa comunicação está eficaz. Então, a gente está conseguindo responder, né? A gente está conseguindo comunicar de uma forma empática, de uma forma séria, de uma forma dinâmica, de uma forma muito clara, né? Sobre isso. Então, assim, parabéns, muito obrigada. O modelo de relatório é sensacional, com certeza eu vou querer também. Eu tenho um modelinho aqui, mas o seu é muito melhor. Então, assim, muito obrigada pela palestra, por tudo, assim, de verdade. E parabéns, eu acho que a gente tem que seguir nessa linha mesmo. Eu também quero me manifestar um pouquinho, dizer o seguinte, que como diretora, o que eu percebo é que a gente está amadurecendo como comunicação e conseguindo comunicar melhor. Porque quando eu vejo há 4, 5 anos atrás, havia um medo muito grande em relação a ouvir o que esses profissionais tinham para falar. Porque, obviamente, o medo da crítica, porque a gente tomava porrada de todo lado e em determinados momentos falava, não, gente, é melhor não colocar nada até para não tomar porrada. Então, o que eu percebo é que a gente está conseguindo comunicar melhor. Então, as meninas, eu fico o tempo inteiro querendo feedback delas, esse monitoramento. Tati, pelo amor de Deus, o que está acontecendo lá nas redes sociais? Por conta disso, porque eu vivia meio assombrada com o que vinha lá das redes sociais, porque é sempre um pânico de críticas. E o que eu vejo é que a gente está conseguindo comunicar melhor e essa comunicação está fazendo com que esse nível de crítica diminua e a gente consiga um acesso, um diálogo, talvez a palavra possa até ser essa, um diálogo melhor com os profissionais da contabilidade. Então, isso para mim é fantástico e essa transformação só foi possível porque a gente está investindo em redes sociais, a gente está tendo a coragem também de botar a cara a tapa, de se mostrar nas redes sociais, de falar, de apresentar a nossa opinião e dizer o que está acontecendo e não deixar que as coisas fiquem às 7 chaves e embaixo de segredos, né? Então, aconteceu o ataque, né, cibernético com a gente, então a Rafaela veio falar comigo, né, falou, Elis, é melhor a gente falar logo a verdade, vamos dizer o que está acontecendo. E então, assim, é um mundo diferente, né, gente? É um mundo muito mágico e muito diferente. Então, eu quero parabenizar cada um de vocês que lida diariamente com esse desafio de estar se comunicando de forma eficiente, eficaz com os profissionais da contabilidade, dizer que realmente vocês estão fazendo um trabalho fantástico, né? E eu me orgulho demais com o quanto essa comunicação tem crescido, tem se desenvolvido e graças a vocês, profissionais da área de comunicação, que estão dando realmente para nós uma grande aula de como se comunicar bem. Parabéns. Eu quero me manifestar também, aproveitar o gancho que a Elis falou. Eu acompanho já tem aí um tempão já a comunicação e eu acho que nós chegamos num nível de maturidade, numa excelência, porque nós estamos aprendendo a comunicar com esse novo público, esse novo mundo que ele está falando. Lembro muito bem
que eu recorri a ela, Elisa, a gente tem que responder esse pessoal das redes sociais. Ela fala, Fabrício, pelo amor de Deus, não me fale isso. E hoje a gente tem uma maturidade, né, Elisa? Você me acompanhou muito bem nos congressos brasileiros, a gente abriu a rede social e não podia falar. A gente publicava, mas não podia responder. Então, hoje, a maturidade, eu vejo em todos os conselhos regionais, com todos vocês, e é muito bom isso, porque a gente já tem um tempo de resposta e a gente já conhece o nosso público. Então, eu fico muito feliz e muito honrado em acompanhar essa evolução da contabilidade, da nossa contabilidade e da comunicação dos conselhos regionais. A Maristela está aí também junto comigo, a gente vem acompanhando essa evolução, a gente conversa sempre, e é muito legal a diretoria de vocês, dos conselhos regionais, e a nossa diretoria, por meio da Rafaela, ouvir o que a gente tem para dizer, né? Gente, vamos falar, vamos dar o nosso tempo de resposta, o público é outro, eles falam muito bem, é um mundo novo. E esse mundo novo, ele se recicla a cada momento, Então, parabéns a todos aí, Gabi, principalmente para você, excelente oficina, parabéns mesmo. Vamos em frente. Vai lá, Rafa, faz o encerramento. Gente, então eu quero agradecer a participação de todo mundo. Nós estamos aí na base de 40, 50 pessoas participando das oficinas. Foi assim sexta passada, repetimos hoje. Então, assim, show de bola. Eu estou muito orgulhosa e muito feliz. Eu gravei essa oficina, então eu vou disponibilizar, vou fazer um link no e-transfer, porque fica bem pesado esses vídeos do Zoom, mas vou fazer um linkzinho do e-transfer para disponibilizar para vocês. Gabi, eu peço também que, se você puder disponibilizar o seu material e o modelo de relatório lá no grupo dos assessores, para que a gente possa trabalhar. Mais uma vez, parabéns, muito obrigada. E semana que vem sou eu, então eu espero todos vocês na minha oficina da semana que vem. O tema não é tão leve, tão divertido como de redes sociais, a gente vai falar de gerenciamento de crise, mas eu prometo ser bem tranquila, tá bom? Um beijo para vocês, bom fim de semana, bom descanso. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada.